Otávio Bastos não vendia brinquedos, ele vendia participações de mercado. Aos 45 anos, ele era o presidente e fundador da BrinkTech, um império de plástico e circuitos integrados que dominava a indústria de brinquedos com uma eficiência predatória. Seu escritório, no topo de um arranha-céu de vidro fumê que se erguia como um monumento ao capitalismo, era um reflexo de sua alma, impecavelmente limpo, frio e desprovido de qualquer cor que não fosse o cinza, o preto ou o branco. Otávio não via crianças, via dados demográficos. Não via alegria, via métricas de engajamento. Em sua mesa de acrílico polido não havia um único brinquedo. Apenas 3 monitores exibindo gráficos de lucros, projeções de vendas e análises da concorrência em tempo real. Naquela manhã de segunda-feira, ele dispensou com um aceno de mão um relatório de seu departamento de pesquisa e desenvolvimento. As crianças do grupo de teste acharam a linha CyberPets um pouco fria, disse o jovem designer nervoso. Otávio nem sequer ergueu os olhos do gráfico de ações. Fria, as vendas projetadas para o primeiro trimestre são de 50 milhões de unidades. O calor que me interessa é o do mercado aquecido, 87% de reconhecimento da marca. Esse é o nosso foco. Próximo. Para Otávio Bastos, a magia da infância era apenas mais uma variável a ser otimizada em um algoritmo de lucratividade. Do outro lado da cidade, em uma rua de paralelepípedos esquecida pelo tempo, existia um universo paralelo. A loja de brinquedos, o Mundo Encantado, era o oposto exato da BrinkTech. Era um lugar pequeno, abarrotado e gloriosamente caótico, que cheirava a madeira recém-cortada, a tinta fresca e a algo indefinível que só podia ser descrito como imaginação. Pelas prateleiras que iam do chão ao teto, amontoavam-se peões que zumbiam melodias, marionetes com expressões quase humanas, caixas de música que contavam histórias com suas notas e cavalos de balanço esculpidos à mão que pareciam prestes a galopar para fora da loja. Não havia luzes de LED piscando ou sons eletrônicos estridentes. Havia a magia silenciosa e palpável do trabalho artesanal. O dono daquele santuário era o senhor Abelardo, um artesão de 72 anos, cujas mãos, nodosas pela artrite, ainda conseguiam transformar um simples bloco de madeira em um sonho de criança. Ele era um mestre em sua arte, mas um péssimo homem de negócios. As dívidas se acumulavam como a poeira nos cantos menos visitados da loja. Seu único e verdadeiro tesouro, além dos brinquedos, era seu neto, Léo, um menino de 10 anos com olhos curiosos e uma imaginação tão vasta quanto a própria loja. Léo não tinha os videogames de última geração de seus colegas. Ele tinha as ferramentas de seu avô. Passava as tardes no Mundo Encantado, lixando, pintando e criando seus próprios brinquedos a partir de retalhos de madeira e tecido. Para ele, a oficina nos fundos da loja era o laboratório mais incrível do mundo. "Vovô", disse Léo naquela mesma manhã, mostrando um pequeno robô de madeira que ele havia construído, com braços e pernas articulados por elásticos. "Acho que se colocarmos uma mola aqui, ele pode pular de verdade." Abelardo sorriu, o rosto cansado se iluminando. "É uma ideia brilhante, meu pequeno inventor. Você tem o dom de ver a alma nas coisas." Mas o sorriso do velho homem desapareceu quando ele olhou para a pilha de envelopes com selos vermelhos sobre o balcão. Eram contas atrasadas e notificações de cobrança. A alma de seus brinquedos não era suficiente para pagar o aluguel. O destino, em sua cruel ironia, decidiu que os mundos de Otávio Bastos e do senhor Abelardo deveriam colidir. A BrinkTech, em sua expansão implacável, havia comprado o quarteirão inteiro onde o Mundo Encantado estava localizado. O plano de Otávio era demolir todos os prédios antigos e construir uma BrinkTech Experience, uma mega story de 5 andares, com telas interativas, realidade aumentada e um café temático. A pequena loja de brinquedos artesanais era a última a resistir. Todas as outras lojas haviam aceitado a indenização e partido. Abelardo, apegado à sua história, havia recusado.
Agora, o prazo legal havia se esgotado. Senhor Bastos, a ordem de despejo para a loja O Mundo Encantado está pronta para ser entregue, informou sua assistente executiva. Otávio olhou para sua agenda lotada. Uma reunião com investidores japoneses, uma teleconferência com a fábrica na China. Ele deveria delegar a tarefa a um mensageiro, mas uma curiosidade mórbida o picou. Ele queria ver com os próprios olhos que tipo de tolo se apegava a um passado empoeirado, em vez de aceitar o futuro inevitável que ele representava. Cancele minha próxima hora, Cláudia. Eu mesmo vou entregar este documento. Quero dar uma olhada neste museu. Quando o carro preto e lustroso de Otávio parou em frente à loja, foi como se uma nave espacial tivesse pousado em uma aldeia medieval. Ele saiu do veículo, ajeitando seu terno de corte italiano, e seu rosto se contraiu em uma expressão de desdém. A fachada da loja era desbotada. A vitrine estava cheia de brinquedos que ele considerava patéticos. Ele empurrou a porta e um sininho soou, um som alegre que o irritou. Senhor Abelardo estava atrás do balcão, o rosto pálido. Ele reconheceu o homem das revistas de negócios. Otávio caminhou pela loja, os sapatos caros fazendo um som duro no assoalho de madeira. Ele pegou um peão de madeira, girou-o com desinteresse e o largou. Quanto tempo o senhor perde para fazer uma coisa dessas? Ele perguntou, a voz desprovida de qualquer emoção. Cerca de 3 horas, respondeu Abelardo, a voz trêmula. 3 horas, Otávio riu, um som seco e sem alegria. Minha fábrica na Ásia produz 5.000 unidades do Cyberdrone por hora. O senhor não vende brinquedos, vende nostalgia. E nostalgia, meu caro senhor, não paga as contas. Ele colocou o envelope oficial sobre o balcão. O senhor tem 30 dias para desocupar o imóvel. Recomendo que comece a empacotar seu acervo. Abelardo olhou para o envelope, os ombros caindo em derrota. Anos de trabalho, a história de sua família, tudo terminando com um pedaço de papel. Ele estava sem palavras, o coração partido. Foi então que Léo, que observava a cena dos fundos da loja, deu um passo à frente. Ele não parecia intimidado pelo homem alto e de terno. Seus olhos estavam fixos no rosto de Otávio, com uma intensidade surpreendente para um menino de sua idade. Com licença, senhor, disse Léo, a voz clara e firme. Otávio se virou surpreso. Ele não havia notado a criança. O que foi, garoto? Léo segurava em suas mãos o pequeno robô de madeira que havia acabado de construir. Ele não parecia zangado, parecia genuinamente curioso. O senhor não gosta de brinquedos? Ele perguntou. A pergunta era tão simples, tão direta, que pegou Otávio desprevenido. Eu não gosto ou desgosto de brinquedos, garoto. Eu os fabrico. É um negócio. Mas brinquedos são para brincar, insistiu Léo, olhando para o rosto impassível do homem. É para se divertir, para imaginar coisas. O senhor não se lembra de como é brincar de verdade? Por uma fração de segundo, a máscara de Otávio Bastos vacilou. A pergunta do menino o transportou para um lugar que ele não visitava há décadas. Um quintal empoeirado, um forte improvisado feito de caixas de papelão, um carrinho de rolimã construído com tábuas velhas. Foi um flash tão rápido que ele quase não o registrou. Ele se recompôs, a frieza retornando aos seus olhos. A infância é uma fase que felizmente passa. Crescer é deixar essas tolices para trás. Ele se virou para Abelardo. 30 dias. Ele caminhou em direção à porta, ansioso para retornar à segurança de seus gráficos e números. Mas a voz do menino o alcançou uma última vez. Eu não acho que o senhor seja um homem mau, disse Léo, com uma sabedoria que não pertencia à sua idade. Acho que o senhor só está triste e esqueceu como se brinca. Otávio parou com a mão na maçaneta, atordoado pela audácia e pela estranha verdade nas palavras da criança. Ele não respondeu. Apenas abriu a porta e saiu, o som do sininho parecendo zombar dele. Enquanto seu motorista o levava de volta para sua torre de vidro, ele não conseguia tirar a imagem daquele menino da cabeça. Um menino que em 2 minutos o havia lido com mais precisão do que todos os psicólogos corporativos que ele já havia contratado. Na loja, Abelardo abraçou seu neto. Você foi muito corajoso, meu filho. Léo olhou para a porta por onde o homem rico havia saído.
Vovô, nós vamos salvar a loja. Eu vou dar um jeito. Vou fazer aquele homem se lembrar. A promessa de um menino de 10 anos estava feita. O império de plástico da BrinkTech estava prestes a ser desafiado pela alma de um pequeno robô de madeira. As palavras do menino ecoaram na mente de Otávio Bastos com a persistência irritante de uma melodia esquecida. Acho que o senhor só está triste. E esqueceu como se brinca. Durante a volta para a sede da BrinkTech, ele tentou afastar a frase, classificando-a como a impertinência ingênua de uma criança. Mas a frase se recusava a ser arquivada. Triste? Ele não era triste. Ele era eficiente, focado, vencedor. A tristeza era uma emoção inútil, um luxo para os fracassados. E ele certamente não havia se esquecido de como brincar. Ele havia transcendido a necessidade disso. Ele não brincava mais com brinquedos. Ele brincava com mercados, com empresas, com o próprio tecido da economia. Era um jogo muito mais sofisticado, com apostas infinitamente mais altas. Mesmo assim, ao chegar em seu escritório panorâmico, o silêncio e a ordem que antes lhe traziam uma sensação de poder, agora pareciam estranhamente vazios. Ele se sentou em sua cadeira de couro italiano, que custava mais do que todo o estoque daquela loja imunda, e olhou para a cidade se estendendo abaixo dele, um tabuleiro de xadrez onde ele era o rei. Mas pela primeira vez, ele se sentiu menos como um rei e mais como uma peça solitária. Reagende a reunião com os japoneses para amanhã, ele ordenou à sua assistente pelo intercomunicador, a voz mais ríspida que o normal. E me traga os arquivos completos do projeto Experience, todos eles. Análises de viabilidade, plantas, projeções de fluxo de clientes. Agora, ele precisava se afogar em trabalho, em dados, em lógica fria. Era o seu antídoto contra a confusão. A confrontação com aquele menino e seu avô decrépito havia despertado algo nele, uma fissura em sua armadura polida, e ele precisava selá-la rapidamente, para provar a si mesmo, e talvez ao fantasma daquele garoto, que ele estava certo, que o progresso era inevitável e a nostalgia era uma doença. Ele decidiu acelerar seus planos. Ele não iria apenas demolir a loja, ele iria erradicá-la da memória da cidade com uma velocidade e eficiência esmagadoras. Sua primeira ligação foi para o departamento jurídico. Marcos, sobre o imóvel da Rua das Hortênsias, o último que falta. Os 30 dias são uma formalidade legal, mas eu não quero esperar. Quero pressão máxima. Encontrem qualquer violação no código de construção daquele prédio. Instalações elétricas antigas, falta de saídas de emergência, o que for. Acionem a fiscalização da prefeitura. Quero um laudo de interdição por risco estrutural e quero para ontem. Ele sabia que um prédio com mais de 100 anos teria dezenas de pequenas irregularidades que poderiam ser exploradas. Não era sobre segurança, era sobre usar a burocracia como uma arma de cerco. Em seguida, ele convocou seu chefe de marketing. Henrique, quero uma campanha viral sobre a nova Megastory. O tema é o futuro da brincadeira. Contraste total com o passado. Quero imagens de crianças interagindo com realidade aumentada, com robôs inteligentes. E de forma sutil, quero que você associe brinquedos antigos, de madeira, a algo ultrapassado, anti-higiênico, até mesmo perigoso. Farpas, lascas, coisas do tipo. Crie a narrativa de que estamos salvando as crianças de um passado obsoleto. Entendido? Henrique, um homem que idolatrava Otávio, assentiu com um brilho nos olhos. Entendido, chefe. Vamos criar um movimento. O futuro é BrinkTech. Enquanto Otávio mobilizava seu exército corporativo na pequena loja de brinquedos, o desespero começava a se instalar. Senhor Abelardo, após a partida de Otávio, sentou-se em sua velha poltrona nos fundos da oficina, o corpo curvado sob o peso da derrota. Aquele envelope sobre o balcão era uma sentença de morte para tudo o que ele amava. Não há mais o que fazer, Léo, ele disse ao neto, a voz embargada. Lutamos o quanto pudemos. Agora temos que arrumar nossas coisas. Mas Léo se recusava a aceitar o fim. A promessa que ele fizera era mais do que palavras. Era uma missão. Não, vovô, ele insistiu, os olhos brilhando com uma determinação feroz. Nós não vamos desistir.
ouvir. O senhor me ensinou que todo brinquedo tem uma alma e uma história. A nossa loja também tem. A gente só precisa fazer aquele homem ouvir. Abelardo olhou para o neto, o coração apertado com uma mistura de orgulho e tristeza. A inocência de Léo era linda, mas o mundo real, o mundo de homens como Otávio Bastos, não era um conto de fadas. E como vamos fazer isso, meu pequeno? Ele não nos ouve, ele só ouve o som do dinheiro. A gente não vai falar com os ouvidos dele, disse Léo com uma lógica infantil que era, em sua essência, genial. A gente vai falar com o coração dele, com o coração de menino que ele esqueceu que tem. Nos dias que se seguiram, enquanto as engrenagens da BrinkTech começavam a moer, Léo colocou seu plano em ação. Era um plano que só uma criança de 10 anos poderia conceber, nascido não da estratégia, mas da pura empatia. Primeiro, ele vasculhou a loja inteira. Abriu baús empoeirados, explorou gavetas esquecidas e subiu em escadas bambas para alcançar as prateleiras mais altas. Ele não estava procurando por um documento valioso ou uma escritura perdida. Ele estava procurando por um brinquedo específico, um brinquedo que seu avô mencionara em uma de suas histórias sobre o passado da loja. Depois de 2 dias de busca, ele o encontrou, cuidadosamente embrulhado em um pano de veludo no fundo de uma velha caixa de chapéu. Era um carrinho de rolimã, mas não um carrinho qualquer. Este era uma obra de arte. A madeira de carvalho era polida e lisa, as rodas eram rolamentos de aço de verdade, e havia um pequeno volante esculpido à mão. Era o primeiro brinquedo que o pai de Abelardo, o fundador da loja, havia construído. Uma peça com quase 100 anos de história. É este, Léo gritou para o avô, os olhos triunfantes. Abelardo se aproximou e, ao ver o carrinho, suas feições se suavizaram. O relâmpago, meu pai o construiu. Ele dizia que este carrinho não corria, ele voava abaixo. Léo passou a mão pela madeira lisa. Vovô, o senhor pode me ajudar a consertar ele, deixar ele como novo? Embora não entendesse o propósito, Abelardo não podia negar um pedido do neto. Juntos, eles passaram os dias seguintes na oficina, restaurando o carrinho. Apertaram os parafusos, lixaram e envernizaram a madeira, lubrificaram os rolamentos. Era um trabalho de amor, uma fuga temporária da dura realidade que os esperava. Enquanto trabalhavam, a ofensiva de Otávio começou a surtir efeito. 2 fiscais da prefeitura apareceram na loja com uma prancheta e uma expressão severa. Passaram 3 horas inspecionando cada centímetro do lugar. Anotaram dezenas de não conformidades. A fiação exposta na oficina, a falta de um extintor de incêndio moderno, a madeira do assoalho que, segundo eles, estava comprometida. No final, entregaram a Abelardo uma notificação preliminar de interdição. O senhor tem 10 dias para regularizar tudo isso, ou a loja será lacrada por tempo indeterminado. 10 dias. O prazo era impossível. As reformas custariam uma fortuna que ele não tinha. Ao mesmo tempo, a campanha de marketing da BrinkTech inundou a internet. Vídeos curtos e impactantes mostravam crianças entediadas com blocos de madeira, que de repente ganhavam vida ao interagirem com um tablet da BrinkTech. Um influenciador digital famoso fez um post patrocinado com a foto de uma farpa na mão de uma criança, com a legenda: "Brinquedos do passado podem ser perigosos. Escolha o futuro. Escolha a segurança. Futuro é BrinkTech." A narrativa era sutil, mas venenosa. Alguns clientes fiéis ligaram para Abelardo preocupados. A reputação de seu artesanato seguro e de qualidade estava sendo atacada. Abelardo estava devastado. Ele está nos destruindo, Léo. Está tirando não só a nossa loja, mas a nossa honra. Léo, no entanto, não se abalou. Ele olhou para o carrinho de rolimã, agora brilhando como novo, e depois para o avô. Ele pode ter a internet e os fiscais, vovô, mas nós temos o relâmpago. Naquela noite, depois que a loja fechou, Léo pegou um pedaço de papel de carta e, com sua melhor caligrafia, escreveu um bilhete. Era curto e simples. Ele o dobrou cuidadosamente e o prendeu com um barbante no volante do carrinho de rolimã. No dia seguinte, bem cedo, antes mesmo de o sol nascer, ele convenceu seu avô a ajudá-lo.
Os dois, o velho e o menino, empurraram o carrinho relâmpago pelas ruas silenciosas da cidade. Eles não foram até a casa de Otávio Bastos ou ao seu escritório. Foram até o parque mais antigo da cidade, um lugar com uma ladeira longa e suave, famosa entre as crianças de gerações passadas por ser a melhor pista de corrida de carrinhos de rolimã. Eles deixaram o carrinho ali, no topo da ladeira, com o bilhete bem visível. Não havia ninguém por perto. Era um ato de fé, um convite silencioso, um brinquedo deixado no lugar certo, na hora certa, esperando que a pessoa certa o encontrasse. Léo não sabia se o homem rico sequer frequentava aquele parque, mas em sua mente de criança, ele acreditava no poder da magia. A magia de um brinquedo bem feito e de uma memória adormecida esperando para ser despertada. O que ele não imaginava era que seu ato de esperança estava prestes a colidir com a rotina mais secreta e vulnerável de Otávio Bastos. Otávio Bastos tinha um segredo, um ritual imutável que não constava em nenhuma de suas agendas e que era desconhecido por todos os seus assessores, advogados e até mesmo por sua ex-esposa. Todas as manhãs, antes que o primeiro raio de sol tocasse o topo dos arranha-céus, enquanto a cidade ainda dormia sob um manto de silêncio e escuridão, ele saía de sua cobertura. Mas não era para uma academia de luxo ou uma sessão de meditação transcendental. Vestindo um agasalho simples e sem marca, ele dirigia seu segundo carro, um modelo popular e discreto, até o Parque Centenário, o mesmo parque antigo onde Léo e Abelardo haviam deixado sua oferenda de madeira e esperança. Ali, ele corria. Corria por quilômetros, em um ritmo punitivo, o ar frio queimando seus pulmões, o suor limpando sua mente das complexidades do dia anterior e a preparando para as batalhas do dia seguinte. Aquele parque era a única conexão que lhe restava com uma vida que ele havia se esforçado por apagar. Fora ali, naquelas mesmas alamedas, que ele, um menino magro de uma família modesta, havia passado os poucos momentos felizes de uma infância marcada pela ausência e pela dificuldade. Naquela manhã, sua mente estava mais tumultuada que o normal. A imagem do menino na loja de brinquedos o assombrava. Ao fazer a curva final de sua corrida, na trilha que levava ao topo da colina mais alta do parque, ele viu algo que quebrou a monotonia da paisagem. Parado sob a luz solitária de um poste antigo, estava o carrinho de rolimã. Sua primeira reação foi de irritação, vandalismo, lixo. Alguém havia simplesmente abandonado um brinquedo velho no meio do caminho. Mas, ao se aproximar, ofegante, ele parou. A irritação deu lugar a uma estranha e incômoda sensação de familiaridade. Aquele não era um brinquedo de plástico barato. A madeira escura brilhava sob a luz. As linhas eram elegantes, a construção era robusta. Ele se agachou e seus dedos, que só conheciam o toque frio de telas de vidro e canetas de luxo, traçaram o contorno do volante esculpido. E então, o mundo de Otávio Bastos, o CEO, o titã da indústria, se dissolveu. Ele não estava mais no ano de 2025. Estava no final da década de 80. Ele tinha 10 anos, a mesma idade de Léo. Seu pai, um carpinteiro talentoso, mas um homem atormentado pelo fracasso, havia passado um fim de semana inteiro na garagem, construindo para ele um carrinho de rolimã. Não era tão bonito quanto aquele. Era feito de tábuas de caixote e rolamentos velhos que rangiam, mas para o pequeno Otávio era uma carruagem. Ele se lembrou do cheiro da serragem, da sensação áspera da lixa em suas mãos pequenas, do sorriso raro e cansado de seu pai quando eles finalmente o terminaram. E se lembrou daquele domingo de sol, naquela mesma colina, sentindo o vento no rosto enquanto descia a toda velocidade, o grito de alegria pura escapando de sua garganta, e seu pai, lá no topo, acenando. Fora a última vez que vira o pai sorrir. 2 semanas depois, ele foi embora e nunca mais voltou. Otávio, o menino,
Associou inconscientemente aquela alegria, aquela liberdade, à dor excruciante do abandono. Para sobreviver, ele enterrou a memória do carrinho junto com a memória do pai e jurou para si mesmo que nunca mais seria fraco, nunca mais dependeria da afeição instável de ninguém. Ele seria o oposto de seu pai, um sucesso, um império, um homem que controlava tudo e não precisava de ninguém. A lembrança o atingiu com a força de um soco no estômago. Ele se levantou de um salto, como se o carrinho estivesse em chamas. Foi quando viu o bilhete, amarrado ao volante. Com as mãos trêmulas, ele o desamarrou. A caligrafia era infantil, desajeitada, mas as palavras eram precisas como um bisturi. Para o homem que esqueceu como se brinca, deu uma volta. Uma onda de fúria o invadiu. Uma fúria defensiva que era sua reação padrão a qualquer forma de vulnerabilidade. Aquilo não era um gesto inocente. Era uma armadilha, uma manipulação sentimental orquestrada por aquele velho e seu neto atrevido. Eles o investigaram, descobriram algo sobre seu passado e agora estavam usando isso contra ele, tentando atingi-lo em seu ponto mais fraco. Eles não queriam salvar a loja. Eles queriam humilhá-lo, expô-lo. A tristeza que sentira por um instante se transformou em um ódio gelado e cortante. Eles haviam ousado usar suas memórias, suas feridas, como uma arma. E por isso, eles pagariam um preço que jamais poderiam imaginar. Ele não tocou no carrinho, deixou-o ali como uma peça de acusação e voltou para seu carro, o coração batendo descontrolado não pelo esforço da corrida, mas pela raiva. A guerra não era mais sobre negócios, agora era pessoal. Ao chegar no escritório, a aura de fúria contida que emanava dele fez com que todos os funcionários desviassem o olhar. Ele não queria mais apenas despejá-los, queria esmagá-los. Queria destruir não apenas a loja, mas o próprio legado de Abelardo, a honra que ele tanto prezava. Ele passou a manhã fazendo pesquisas. Descobriu que Senhor Abelardo era uma figura querida na comunidade de artesãos da cidade. Havia uma pequena cerimônia anual, organizada pela Associação de Bairro, para homenagear um artesão local, pelo conjunto de sua obra. Naquele ano, o homenageado seria Abelardo. A cerimônia seria dali a 2 semanas, no pequeno centro comunitário do bairro. Era o ataque perfeito. Ele convocou seu diretor de relações institucionais. Descubra quem são os patrocinadores do Centro Comunitário da Bela Vista, ele ordenou. Meia hora depois, a resposta veio. O maior patrocinador era uma pequena rede de padarias local. Otávio ligou pessoalmente para o dono. Sou Otávio Bastos da BrinkTech, ele disse, a voz suave como seda. Estamos lançando um novo programa de patrocínio comunitário, Brincando e Aprendendo, e gostaríamos de fazer do seu centro comunitário nosso projeto piloto. Estamos falando de um investimento de R$250 mil para reformar o local e criar uma brinquedoteca de última geração. O dono da padaria quase engasgou. Era mais dinheiro do que ele via em um ano. Claro, senhor Bastos, seria uma honra. O que precisamos fazer? Otávio sorriu. Apenas um pequeno ajuste. Nossa equipe de eventos acha que o espaço precisa de uma reforma imediata. Teremos que cancelar todos os eventos agendados para as próximas 4 semanas para que as obras comecem. Inclusive, uma pequena cerimônia de premiação que, segundo me informaram, aconteceria em breve. A escolha era clara. A lealdade a um velho artesão ou R$250 mil. A decisão foi tomada antes que Otávio terminasse a frase. Mas ele não parou por aí. Ele queria salgar a terra. Usou um de seus contatos em um blog de fofocas da cidade e plantou uma nota anônima. Fonte segura revela que o dono de uma tradicional loja de brinquedos estaria usando seu neto para criar uma campanha de chantagem emocional contra uma grande corporação. O velhinho, que se recusa a deixar um imóvel condenado, estaria tentando extorquir uma indenização milionária. Que coisa feia, vovô. Na tarde daquele mesmo dia, um senhor Abelardo, confuso, recebeu 2 ligações. A primeira era do presidente da associação de bairro, gaguejando um pedido de desculpas e explicando que, por motivos de força maior, a cerimônia de homenagem havia sido adiada indefinidamente. A perda do reconhecimento por sua vida inteira de trabalho o feriu profundamente.
A segunda ligação foi de um amigo que lhe contou com a voz embaraçada sobre a nota que estava circulando na internet. Quando Léo chegou da escola, encontrou seu avô na oficina, sentado em um banquinho, o corpo tremendo. Ele não estava lixando ou pintando. Estava chorando silenciosamente. Em sua mão, amassado, estava o comunicado sobre o cancelamento do prêmio. Ao lado, em um celular antigo, a tela exibia a nota venenosa que o chamava de chantagista. Pela primeira vez, Abelardo parecia um homem completamente quebrado. Eles estão dizendo que eu estou usando você, meu neto, ele sussurrou, a voz rompida pela dor. Estão destruindo meu nome, tudo o que eu tenho. Léo olhou para o rosto devastado de seu avô. Seu plano, nascido da esperança e da inocência, havia resultado em uma crueldade que ele não conseguia compreender. O homem rico não havia se lembrado de como brincar. Ele havia se lembrado de como ser cruel de uma forma que nem mesmo Léo, com toda a sua imaginação, poderia ter previsto. O relâmpago não havia acendido uma luz no coração de Otávio. Havia iniciado um incêndio que agora ameaçava consumir tudo o que eles amavam. Pela primeira vez, o menino de 10 anos sentiu o gosto amargo do medo e da dúvida. Talvez seu avô estivesse certo. Talvez alguns corações estivessem quebrados demais para serem consertados por um simples brinquedo. A crueldade de Otávio Bastos desceu sobre a pequena loja como uma geada negra, congelando a alegria e a esperança que ainda resistiam em seus cantos empoeirados. Senhor Abelardo não se recuperou. O ataque à sua honra, a acusação vil de que ele usaria seu próprio neto como um peão em um jogo sujo, foi um golpe mais devastador do que qualquer ordem de despejo. Ele parou de trabalhar. As ferramentas que eram extensões de suas mãos agora jaziam silenciosas sobre a bancada da oficina, cobertas por uma fina camada de serragem e abandono. Ele passava os dias sentado em sua poltrona, olhando para o vazio, o corpo encolhido, como se um peso invisível o estivesse esmagando. A comunidade, antes uma rede de apoio sólida, agora estava dividida. Alguns vizinhos atravessavam a rua para não ter que cumprimentá-lo. As poucas crianças que ainda se aventuravam a entrar na loja eram puxadas para fora por pais que agora olhavam para o velho artesão com desconfiança. A mentira de Otávio, impulsionada pelo poder de sua máquina de relações públicas, havia se tornado para muitos a verdade. Léo assistia a tudo com o coração se partindo em 1000 pedaços. A luz nos olhos de seu avô havia se apagado e o menino se sentia como o responsável por ter soprado a vela. Seu plano, tão cheio de esperança, havia se transformado em um monstro que devorava tudo o que ele amava. A culpa era um nó em sua garganta, um peso em seu peito pequeno. Ele tentava animar o avô, trazendo-lhe suas novas criações de madeira, contando-lhe piadas, mas as palavras se perdiam no silêncio desolado do velho homem. Certa noite, Léo ouviu seu avô conversando ao telefone com um corretor de imóveis, a voz fraca e resignada. Sim, entendo, qualquer valor. Só preciso de um lugar pequeno, para mim e para o meu neto. Sim, nós sairemos antes do fim do mês. A rendição era total. Naquela noite, Léo não conseguiu dormir. Ele se sentou no chão de seu quarto, cercado pelos brinquedos que ele e o avô haviam construído juntos. Cada peão, cada marionete, parecia olhá-lo com uma expressão de tristeza. Ele havia entendido mal. Havia pensado que um brinquedo poderia consertar um homem, mas o homem havia quebrado seu avô. E em sua mente de 10 anos, uma nova e terrível clareza se formou. Ele não podia consertar isso com outro plano inteligente, com outro brinquedo mágico. A única coisa que poderia consertar uma mentira tão grande era uma verdade ainda maior. Ele precisava falar com o Sr. Bastos de novo, não para convencê-lo a brincar, mas para fazê-lo entender o que ele havia feito. Ele precisava mostrar ao homem rico a dor real que seus jogos de poder causavam. Era uma ideia aterrorizante. O homem o assustava, mas o medo que sentia por seu avô era infinitamente maior. No dia seguinte, ele colocou seu novo plano, um plano nascido do desespero, em ação.
Ele não contou a ninguém. Depois da escola, em vez de ir para a loja, ele pegou um ônibus sozinho pela primeira vez em direção ao centro da cidade. Ele havia pesquisado o endereço da BrinkTech no computador da biblioteca da escola. O prédio era ainda mais intimidante de perto do que nas fotos. Um gigante de vidro e aço que parecia sugar a luz do sol. Com o coração batendo como um tambor, ele entrou no lobby suntuoso. O ar era frio e cheirava a algo caro e artificial. Uma recepcionista impecável, com um fone de ouvido sem fio e um sorriso que não alcançava os olhos, olhou para ele com desdém. Pois não, garoto, seção de achados e perdidos é no subsolo. Eu não perdi nada, disse Léo, a voz saindo mais trêmula do que ele gostaria. Eu vim falar com o Sr. Otávio Bastos. É muito importante. A recepcionista soltou uma risada curta e incrédula. O Sr. Bastos, querido, o Sr. Bastos não fala com crianças. Ele está em uma reunião muito importante. Agora, se não se importa, estou ocupada. Ela se virou de volta para sua tela, dispensando-o. Léo poderia ter ido embora, mas a imagem de seu avô, quebrado e chorando, o impulsionou. Ele viu um grupo de executivos de terno passando por uma catraca eletrônica em direção aos elevadores. Em um ato de coragem impulsiva, enquanto o guarda de segurança estava distraído, ele se esgueirou atrás do último homem do grupo e passou pela catraca. Ninguém notou o pequeno garoto em seus calcanhares. Ele entrou no elevador lotado, o coração na boca. Ele ouviu os executivos falando em uma linguagem que ele não entendia. Alavancagem, projeção de EBITDA, aquisição hostil. Quando o elevador parou no último andar, o andar da presidência, ele saiu junto com os outros e se escondeu atrás de um grande vaso de planta. A antessala da presidência era maior que a sua casa inteira. Uma secretária executiva, Cláudia, guardava a porta da sala de Otávio como um dragão. Léo sabia que nunca conseguiria passar por ela. Ele esperou, o corpo pequeno, tenso, procurando por uma oportunidade. A oportunidade veio na forma de um alarme de incêndio. Não era fogo de verdade, apenas um teste semanal, mas foi o suficiente. Por 30 segundos, o som estridente encheu o andar. As luzes de emergência piscaram e a ordem e o controle se transformaram em uma breve e confusa desordem. Cláudia se levantou, seguindo o protocolo, e foi até o painel de controle no corredor. Foram os únicos segundos de que Léo precisava. Ele disparou de trás do vaso, passou pela mesa vazia e abriu a pesada porta do escritório de Otávio Bastos. Otávio estava de pé, de costas para a porta, olhando pela janela panorâmica, irritado com a interrupção do alarme. Cláudia, o que foi agora? Descubra quem autorizou este teste no meio de uma teleconferência internacional e demita. Ele se virou e parou de falar. Parado no meio de seu santuário de poder, ofegante e com os olhos arregalados, estava o garoto da loja de brinquedos. Por um momento, Otávio ficou sem reação, atordoado pela impossibilidade da cena. Sua fúria, no entanto, retornou rapidamente, mais intensa do que nunca. Como diabos você entrou aqui? Ele rosnou, a voz baixa e perigosa. Seguranças! Cláudia! Por favor, senhor, só me escute! Implorou Léo, dando um passo à frente. Eu não vim pedir nada. Saia do meu escritório. Agora! Otávio ordenou, pegando o telefone para chamar a segurança. Eu sinto muito, gritou Léo, as palavras saindo em um soluço. A frase pegou Otávio de surpresa. Ele parou com o telefone na mão. Sente muito? Pelo quê? Pelo carrinho, disse Léo, as lágrimas que ele estava segurando finalmente escorrendo pelo seu rosto. Eu não sabia. Eu não queria te deixar triste. Eu juro. Eu só pensei que se o senhor se lembrasse de como era ser um menino, o senhor não ia querer tirar a loja do meu avô. Eu não sabia que ia te machucar. Eu sou um idiota. A confissão era tão pura, tão desprovida de qualquer artifício, que perfurou a camada de cinismo de Otávio como uma agulha quente. Ele esperava um desafio, um apelo, até mesmo uma ameaça, mas não esperava um pedido de desculpas. Não esperava que aquela criança que ele estava tentando destruir estivesse ali, chorando, por ter ferido os sentimentos dele. O senhor pode ficar com a loja,
continuou Léo, a voz embargada. Pode derrubar tudo. A gente não se importa mais. Mas, por favor, tira o que o senhor falou sobre o meu avô na internet. Não é verdade. Ele é o melhor homem do mundo. Ele nunca me usaria. Ele está doente por causa disso. Ele não come, não dorme. O senhor está partindo o coração dele e é tudo culpa minha. O menino se curvou, a dor e a culpa o dominando completamente, e começou a chorar de verdade, um choro convulsivo e infantil que encheu o silêncio opressivo daquele escritório. Otávio Bastos ficou paralisado. Ele, que havia enfrentado conselhos de administração hostis, advogados implacáveis e tubarões do mercado financeiro sem nunca piscar, não sabia o que fazer diante de uma criança chorando. A dor daquele menino era real, palpável. E pela primeira vez, Otávio se viu refletido naquela dor. Ele viu o menino de 10 anos que havia chorado sozinho em seu quarto depois que seu pai foi embora. A mesma sensação de impotência, a mesma certeza de que o mundo era um lugar injusto e cruel. Ele olhou para Léo e não viu mais o filho de seu inimigo. Viu a si mesmo. O alarme de incêndio havia parado. A porta do escritório se abriu e Cláudia entrou, seguida por 2 seguranças corpulentos. Senhor Bastos, me desculpe, eu não sei como ele... Nós vamos tirá-lo daqui agora mesmo. Os seguranças começaram a caminhar em direção a Léo. Otávio ergueu a mão. Parem, ele disse, a voz estranhamente calma. Cláudia e os seguranças congelaram, confusos. Otávio caminhou lentamente até Léo. Ele se agachou, ficando na altura do menino, um gesto que ele não fazia há anos. Ele não sabia o que dizer. As palavras de consolo não faziam parte de seu vocabulário, mas ele fez algo ainda mais inesperado. Ele estendeu a mão e, desajeitadamente, colocou-a no ombro do menino que soluçava. Está tudo bem, garoto, ele murmurou, as palavras soando estranhas em sua própria boca. Levante-se, não foi sua culpa. O toque, o gesto, a frase eram pequenos, mas para Otávio Bastos representavam um terremoto. O império que ele havia construído para se proteger de sua própria dor estava começando a tremer em suas fundações, abalado não por um rival corporativo, mas pela verdade devastadora de uma criança de 10 anos. O toque desajeitado de Otávio no ombro de Léo durou apenas um instante, mas naquele breve contato, décadas de barreiras emocionais se trincaram. Ele se levantou, a máscara de controle retornando parcialmente ao seu rosto, mas seus olhos não eram mais os mesmos. Havia uma confusão, uma vulnerabilidade que sua equipe jamais presenciara. Cláudia, ele disse, a voz surpreendentemente calma. Leve os seguranças e traga um copo de água para o nosso visitante. E talvez um chocolate quente, daquela máquina que importamos da Suíça. Sua secretária executiva o encarou, boquiaberta, como se ele tivesse começado a falar em aramaico antigo. Chocolate quente para o intruso que havia violado o andar mais seguro do prédio. Sem questionar, ela assentiu e se retirou, levando os seguranças atônitos. Sozinho com o menino, que agora apenas fungava, Otávio não sabia o que fazer. O silêncio era preenchido apenas pelo zumbido discreto dos sistemas de climatização. Ele caminhou até sua mesa e olhou para as telas que exibiam o fluxo incessante de dados que regia sua vida. Pela primeira vez, os números, as setas verdes de alta e as vermelhas de baixa pareceram absurdamente insignificantes. Eram símbolos de um jogo que ele havia acabado de perceber que estava perdendo, mesmo sendo o maior vencedor. Ele se virou para Léo, que estava encolhido na enorme cadeira de couro em frente à sua mesa, parecendo ainda menor. Seu avô, começou Otávio, a pergunta saindo com dificuldade. Ele está muito mal? Léo assentiu, esfregando os olhos com as costas da mão. Ele não sai mais da oficina. E ele parou de cantarolar. Ele sempre cantarola quando está trabalhando na madeira. A loja está quieta demais. Uma pontada de algo que Otávio mal reconhecia como culpa o atingiu. Ele havia silenciado a música de um velho. E você... E como encontrou este lugar? Ele perguntou, mais por necessidade de preencher o silêncio do que por curiosidade investigativa. Eu pesquisei o endereço na biblioteca.
disse Léo. E eu peguei o ônibus 67A. Tive que fazer baldeação perto da ponte. A simplicidade da resposta era quase cômica. Enquanto ele mobilizava advogados e exércitos de marketing, um menino de 10 anos o havia alcançado com um cartão de transporte público e uma determinação inabalável. Quando Cláudia retornou com uma bandeja, a cena que encontrou a deixou ainda mais perplexa. Otávio Bastos, o homem que uma vez demitiu um diretor por usar a cor errada de azul em uma apresentação de slides, estava sentado na beirada de sua própria mesa, ouvindo atentamente, enquanto um garotinho, com o rosto manchado de lágrimas, explicava em detalhes como funcionava o sistema de contrapeso de uma marionete. Ele dispensou Cláudia com um gesto, e depois de garantir que Léo tomasse o chocolate quente, fez algo ainda mais impensável. Ele acompanhou o menino até o elevador privativo. Meu motorista particular vai levá-lo para casa, Léo. É mais seguro que o ônibus. Ele entregou a Léo seu cartão de visita pessoal, um pedaço de metal escovado com seu número privado gravado a laser. Se o seu avô piorar ou se precisarem de qualquer coisa, me ligue, a qualquer hora. Quando as portas do elevador se fecharam, levando o menino para longe, Otávio sentiu como se a gravidade em seu escritório tivesse mudado. Ele voltou para sua mesa e afundou em sua cadeira. O silêncio que se seguiu não era pacífico, era ensurdecedor. O choro daquela criança havia quebrado algo fundamental dentro dele: a certeza, a convicção de que sua filosofia de vida, de que a força residia na ausência de emoção e o sucesso na aniquilação da fraqueza, era a correta. Aquele menino, com sua vulnerabilidade radical, havia se mostrado infinitamente mais forte do que ele. Ele não havia lutado com raiva, mas com amor. Ele não havia atacado, havia se desculpado. Ele havia oferecido a Otávio a única coisa que ninguém em sua vida adulta jamais lhe oferecera: compaixão incondicional. Otávio olhou para o elaborado modelo em escala da futura Megastore BrinkTech Experience, que ocupava um canto de seu escritório. Luzes piscavam, pequenas figuras holográficas dançavam e uma tela exibia a contagem de interações divertidas por minuto. Antes, ele via ali o auge de seu império. Agora, via um mausoléu de plástico, frio, calculado, sem alma. Ele se lembrou da expressão de Léo ao descrever como seu avô encontrava a alma em um pedaço de madeira, e percebeu com uma clareza dolorosa que ele havia passado os últimos 30 anos de sua vida metodicamente removendo a alma de tudo o que tocava. Ele pegou o intercomunicador. Cláudia, cancele o resto das minhas reuniões hoje. Mas, senhor, a teleconferência com Xangai, cancele, ele repetiu, a voz sem espaço para discussão. Ele fez mais 2 chamadas. A primeira foi para Henrique, seu chefe de marketing. Henrique, a campanha O Futuro é BrinkTech. Encerre-a imediatamente. Quero cada vídeo, cada post, cada imagem negativa sobre brinquedos artesanais fora do ar em 1 hora. E aquela nota nojenta no blog de fofocas, faça-a desaparecer. Não me importa como, não me importa quanto custe. Apenas faça. A segunda chamada foi para o dono da rede de padarias que patrocinava o centro comunitário. Aqui é Otávio Bastos. Houve um terrível mal-entendido sobre o nosso patrocínio. As obras de reforma podem esperar. A cerimônia de homenagem ao artesão local, o Sr. Abelardo, ela não só deve acontecer, como a BrinkTech gostaria de patrocinar o evento. Dobre o valor do prêmio e organize um buffet, o melhor da cidade. Minha assistente cuidará dos detalhes. Desligando o telefone, ele sentiu um alívio momentâneo, como um homem com uma doença crônica que toma a primeira dose de um remédio forte. Mas ele sabia que os sintomas eram apenas o começo do tratamento. A doença era profunda. Ele abriu uma gaveta secreta em sua mesa, uma gaveta que não continha contratos ou relatórios, mas um único objeto, uma roda de rolamento enferrujada, montada em um pedaço de madeira lascada. Era tudo o que restava do carrinho de rolimã que seu pai lhe dera. Ele aguardara por todos esses anos, um totem secreto de sua dor e de sua motivação. Ele segurou a peça fria na mão, o menino no parque, o menino em seu escritório, o menino que ele fora,
As 3 imagens se fundiram em sua mente. Ele precisava respirar. Naquela tarde, Otávio Bastos fez algo que não fazia desde que se tornara um milionário. Ele saiu de seu prédio no meio do expediente e começou a andar sem rumo pela cidade. Suas pernas o levaram, quase que por vontade própria, para o bairro operário onde ele crescera. A maioria das casas havia sido substituída por prédios, mas algumas ruas ainda resistiam. Ele encontrou o terreno baldio onde costumava empinar pipa. Agora era o estacionamento de um supermercado. Encontrou a velha fábrica de tecidos onde seu pai trabalhara. Agora era um condomínio fechado. Tudo havia mudado. Tudo havia sido otimizado, desenvolvido, substituído por algo mais novo, mais lucrativo. E ele percebeu que havia se tornado a própria força que apagara seu passado. Ele era a bola de demolição de suas próprias memórias. Ele retornou ao escritório quando a noite já caía, as luzes da cidade cintilando abaixo como um circuito eletrônico. Ele não se sentia mais o rei daquele tabuleiro. Sentia-se o prisioneiro mais solitário da torre mais alta. A redenção, ele sabia, não viria de atos anônimos de reparação. Exigiria mais, exigiria um sacrifício. Ele caminhou até o modelo da Megastore, aquela maquete que valia mais de 100 mil reais e que representava o futuro que ele planejara. Por um longo momento, ele a observou, as luzes piscando, os hologramas dançando em um ciclo sem fim de diversão fabricada. Então, com uma calma assustadora, ele agarrou a torre principal do modelo com as 2 mãos. O acrílico e o plástico estalaram sob a pressão. Com um grito que era uma mistura de raiva, dor e libertação, ele arrancou a torre da base e a arremessou contra a parede de vidro de seu escritório. O som do impacto ecoou pelo andar vazio. A maquete, seu futuro de plástico, jazia em pedaços no chão. Ele olhou para a destruição ofegante e, pela primeira vez em décadas, ele se sentiu livre. Ele se sentou em sua cadeira, no meio dos destroços de seu próprio sonho, pegou o telefone e discou o número do cartão de visita que dera ao menino. Ele não sabia exatamente o que diria. Sabia apenas que aquela não era uma ligação de negócios. Era uma ligação de rendição e talvez de recomeço. A ligação de Otávio não foi atendida. Caiu na caixa postal. Ele não deixou recado. Sabia que palavras ditas ao telefone seriam insuficientes. A reparação precisava ser um ato, não um discurso. Na manhã seguinte, os funcionários da BrinkTech encontraram um cenário de devastação controlada. Os estilhaços da maquete haviam sido limpos, mas a ausência do modelo no centro do andar da presidência era um buraco negro que sugava toda a normalidade do ambiente. O presidente chegou mais tarde que o usual, não com a energia tensa de sempre, mas com uma calma exausta. Ele convocou uma reunião de emergência com todo o conselho de diretores. O que ele disse naquela sala, a portas fechadas, tornou-se uma lenda na empresa. Ele não falou sobre lucros ou projeções, falou sobre alma, sobre o propósito esquecido de um negócio que deveria vender alegria e não apenas unidades. E anunciou sua decisão que caiu como uma bomba. O projeto da Megastore, BrinkTech Experience, estava cancelado, indefinidamente. Ele deixou o conselho em estado de choque e saiu do prédio. Dispensou seu motorista e, pela primeira vez, pegou um táxi. O destino, a Rua das Hortênsias. Ao chegar, a visão da pequena loja de brinquedos não lhe causou mais desdém, mas uma pontada de esperança. Ele entrou e o sininho soou, não mais como um som irritante, mas como um chamado. Senhor Abelardo e Léo estavam atrás do balcão, arrumando caixas. Ao verem Otávio, eles congelaram. Abelardo instintivamente se colocou na frente de Léo, um gesto protetor. Por favor, disse Otávio, erguendo as mãos em um gesto de paz. Eu não vim para ameaçar, vim para me desculpar, de verdade. Ele caminhou até o balcão e colocou sobre ele um único documento. Não era uma ordem de despejo, mas a escritura do imóvel, em seu nome. Eu comprei o prédio, ele disse antes que pudessem protestar. A BrinkTech não tem mais nenhum direito sobre ele, e eu o estou devolvendo a vocês. Ele empurrou a escritura na direção de Abelardo. É de vocês, para sempre. É o mínimo que posso fazer
fazer. Abelardo olhou para o documento, depois para o rosto de Otávio, procurando por algum truque, mas não encontrou nada além de uma sinceridade cansada. Por quê? O velho artesão sussurrou. Porque o seu neto me lembrou de algo que eu passei a vida inteira tentando esquecer, disse Otávio, olhando para Léo. Ele me lembrou que o brinquedo mais valioso não é o que tem mais tecnologia, mas o que tem mais história. E este lugar é o brinquedo mais valioso de todos. Ele tirou do bolso a roda de rolamento enferrujada. Eu também tive um, não tão bom quanto o relâmpago. Meu pai fez para mim, e eu me esqueci. A confissão pairou no ar, carregada com o peso de 40 anos de dor. Léo, vendo a genuinidade no arrependimento do homem, saiu de trás de seu avô. Ele caminhou até Otávio e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão e segurou a do homem. Naquele momento, Otávio Bastos, o demolidor, desabou. As lágrimas que ele segurara por uma vida inteira vieram em uma torrente silenciosa. Ele chorou pelo menino que fora, pelo pai que perdera, pelo homem que se tornara e pela bondade que ele não sabia que ainda existia no mundo. A redenção de Otávio não foi apenas um ato, mas uma jornada. Nas semanas seguintes, ele usou sua influência e recursos não para destruir, mas para construir. Ele pessoalmente supervisionou o cancelamento de todas as ações contra a loja. A nota caluniosa foi substituída por uma retratação pública e um artigo elogioso sobre a arte de Abelardo, escrito por um dos jornalistas mais respeitados do país. A cerimônia de homenagem foi remarcada e aconteceu não no pequeno centro comunitário, mas em um dos salões de eventos mais prestigiados da cidade, com toda a comunidade de artesãos presente. E foi Otávio quem, em um discurso emocionado, entregou o prêmio a um senhor Abelardo estupefato e comovido. Mas a maior mudança aconteceu dentro da BrinkTech. Otávio não vendeu a empresa, ele a transformou. Ele criou uma nova divisão chamada Ateliê BrinkTech, dedicada a parcerias com artesãos de brinquedos de todo o país. O primeiro contratado, como consultor-chefe e mestre artesão, foi o senhor Abelardo. A oficina nos fundos do Mundo Encantado foi ampliada e modernizada, tornando-se um laboratório de criação onde a tradição e a tecnologia se encontravam. E o primeiro produto lançado por essa nova divisão foi uma réplica exata do Relâmpago, o carrinho de rolimã que se tornou um sucesso de vendas, não por sua velocidade, mas pela história que carregava. Otávio não abandonou a tecnologia, mas deu a ela um novo propósito. A realidade aumentada não foi mais usada para tornar brinquedos de madeira obsoletos, mas para enriquecê-los. Agora, ao apontar um tablet para um cavalo de balanço esculpido por Abelardo, a criança via uma animação sobre a história dos cavaleiros medievais. A alma do brinquedo não havia sido substituída, havia ganhado uma nova voz. O próprio Otávio mudou. Ele vendeu sua cobertura e se mudou para uma casa mais simples, perto do parque onde sua jornada de redescoberta havia começado. Ele ainda era o presidente de uma grande corporação, mas agora, em sua mesa, ao lado dos monitores de gráficos, havia sempre um pequeno robô de madeira, um lembrete constante do menino que o salvara. Ele passava as tardes de sábado na oficina com Abelardo e Léo, não como um chefe, mas como um aprendiz, sentindo o cheiro da serragem, aprendendo a usar as ferramentas, sujando as mãos. Ele estava reaprendendo a encontrar a alma nas coisas. Em uma dessas tardes, enquanto lixava um pedaço de madeira, ele observava Léo, que agora, aos 11 anos, desenhava projetos para novos brinquedos com a confiança de um engenheiro-chefe. "Você salvou a todos nós, sabia?", disse Otávio, sem desviar os olhos de seu trabalho. Léo ergueu o olhar de seu caderno, um sorriso sábio em seu rosto jovem. "Eu não salvei ninguém, senhor Otávio. Eu só te emprestei um brinquedo." Otávio sorriu. Ele finalmente havia entendido a lição. Um brinquedo não pode consertar um coração quebrado, mas pode, às vezes, abrir uma porta que estava fechada há muito tempo, deixando a luz entrar. E, no brilho quente daquela oficina, cercado pelo cheiro de madeira e pelo som da criação, Otávio Bastos, o homem que um dia esqueceu como se brinca, finalmente se sentiu em casa.